Obrigada, professora. Parabéns, Neuriberg, pela apresentação. Parabéns, Adumbe, pela iniciativa de promover esse debate, que é tão importante. Eu queria começar falando, né, um pouco, reforçando esse contexto que Neuriberg traz a respeito dessa disputa do mercado com o Estado, numa lógica de que, primeiro, essa reforma administrativa que foi pensada, da forma como ela foi discutida e debatida nesse grupo de trabalho por si, já é um sintoma bastante forte dessa voz e desse espaço da ampliação do mercado dentro das atividades sociais, dentro das atividades do Estado. E aí queria fazer um ponto aqui, que é dizer o seguinte: basicamente, um ponto que me chama muito a atenção é que, em nenhum momento, a PEC ou as discussões que subsidiaram, os relatórios que foram produzidos, eles não fazem nenhuma, eles não oferecem para nós, sociedade e, enfim, amadores desse tema e quem vem acompanhando, não existe nenhuma relação da despesa do Estado com as atividades meio e com as atividades fins. E isso, para nós, é bastante preocupante, porque um dos pontos da proposta da PEC 38 de 2025 é flexibilizar as formas de contratação por parte do Estado. E eu acho importante lembrar que essa flexibilização, essa tentativa, ela não é uma novidade no universo jurídico nem no universo legislativo. O Supremo Tribunal Federal referendou, quando julgou a Emenda Constitucional 19 de 1998, referendou a alteração dessa Emenda Constitucional 19, que foi uma primeira reforma administrativa lá atrás, assegurando ao Estado a possibilidade de fazer contratações por regimes jurídicos distintos que não seja a efetivação de servidores públicos. Esse é um ponto. E o Supremo Tribunal Federal também alimenta essa disputa do mercado em relação às atividades do Estado quando autoriza a administração pública a fazer contratações amplas e restritas das atividades meios, inclusive das atividades fins. Então, veja que hoje esse debate que é feito no Poder Legislativo, ele se faz muito subsidiado e, em grande parte, pela atuação do mercado, da iniciativa privada e do empresariado, mas também com o aval de decisões do Supremo Tribunal Federal, que há muito vem decidindo processos e ações coletivas e individuais numa lógica de proteger a política, de proteger o financeiro, o mercado que banca todas essas discussões. Então, queria primeiro fazer lembrar, né, que o Supremo Tribunal Federal também tem alimentado essa posição e essa postura de dar espaço para o mercado. E aqui eu queria trazer dois pontos gerais em relação à proposta, a PEC 38, que, em primeiro lugar, ela traz, né, esse caráter de reforma estrutural do Estado, de modernização, e traz a extinção de privilégios como o grande mote que está por trás da reforma administrativa, o que a gente percebe que não é verdade. Porque a extinção de privilégios de que fala e de que trata a PEC 38 de 2025 é a parte mais ínfima do que está posto lá. Então, sob o pretexto de uma modernização do Estado, a reforma, de maneira ampla e restrita, precariza o serviço público para dar espaço para o mercado na execução de atividades fins do nosso Estado, sob essa lógica de extinção de privilégios que deve estar ocupando ali, no máximo, 4 ou 5 linhas do texto que foi apresentado pelo grupo de trabalho. E um outro ponto, que é também um ponto geral e que é de uma preocupação considerável por parte de toda a sociedade, é a questão da violação do Pacto Federativo. Quando o texto da PEC 38 ela altera o artigo 22 da Constituição Federal, que fala da competência privativa da União, o que a PEC fala? A PEC quer introduzir a competência privativa da União Federal de legislar sobre normas de gestão de pessoas em todos os entes federados. E qual que é o grande problema disso, né? Quando a gente pensa numa relação distante, não tão aplicável no nosso dia a dia enquanto sociedade, isso parece algo sequer
que trará algum tipo de impacto para a nossa vida, mas traz, porque cada município, cada estado, o Distrito Federal tem a realidade da sua força de trabalho, de maneira que, uma vez que a União passa a centralizar a competência privativa sobre essas normas, os estados, DF e municípios deixarão de ter poder de alterar e adequar as suas legislações de pessoal. E por que tão importante? Quem é que atende a população? Quem é que recebe o serviço público na ponta? Quem oferece são os estados, DF e municípios. E por isso é tão crítica essa proposta de competência privativa da União que a PEC inaugura. E aqui, trazendo aqui, conversando com alguns pontos que o Neuriberg trouxe, eu acho que, para mim, é muito caro e importante, trabalhando aqui na DUMB, olhar para os impactos disso em relação à carreira docente e, por consequência, quais os impactos disso na educação pública, né? E aí, professora Márcia, eu até tenho alguns pontos aqui que vim pensando e para dizer, né, o quanto a professora Márcia, por exemplo, num dos pontos da reforma, nessa lógica produtivista, nessa lógica de bonificação, imagina, no orçamento da universidade, qual seria o espaço disponível num orçamento que já é estrangulado para assegurar bonificação para professores, para servidores técnicos administrativos? Quantas vezes, nesse tempo que a senhora esteve à frente da reitoria da universidade, quantas vezes não teve que fazer ginásticas no orçamento para conseguir pagar o básico da existência da universidade? Imagina achar espaço para bonificar os servidores que tanto se dedicam para a universidade. Então, esse é um ponto que me causa bastante preocupação, porque a PEC ela é generalista, como se imagina que seja, porque altera a nossa Constituição Federal, mas ela ignora a realidade de muitas carreiras do serviço público, que são carreiras que executam atividades essenciais para o funcionamento do Estado, a exemplo da saúde e da educação, que, por sua vez, são áreas que têm orçamentos regularmente estrangulados e prejudicados e que, portanto, em momento algum, ou num momento muito remoto, poderiam fazer jus a essa previsão de bônus de resultado e avaliação de desempenho. Então, esse é um ponto que eu considero bastante crítico, porque é isso, ignora a realidade desse serviço público executado por servidores que não são a alta casta do funcionalismo público, que não são magistérios, membros do MP e etc., mas que sim, são os servidores responsáveis por executar as políticas públicas e atender a população. Esse é um dos pontos que eu queria trazer aqui. Essa semana, né, professora, a gente teve assembleia aqui na DUMB e um professor fez uma fala que reverberou no meu pensamento, que foi: é importante a gente debater, né, impacto, reforma administrativa e etc., mas traduzindo, né, o que significa isso? Como é que isso pode bater no coração de todos os servidores públicos que muitas vezes não se envolvem no debate e ficam ali tentando entender o que significa o impacto da reforma administrativa? E aí, quando a gente fala, por exemplo, essa questão da bonificação, quando é no espaço da universidade, por exemplo, que sobraria orçamento para garantir uma bonificação de final de ano? Acredito eu que... E critérios, que critérios seriam esses, né? Exatamente. E aí, esse é um ponto. A questão das contratações temporárias, a flexibilização das formas de contratação, reduzir a importância do serviço público efetivo, reduzir a importância do regime jurídico único, significa flexibilizar a estabilidade. E, em termos práticos, o que significa vulnerabilizar o Instituto da Estabilidade, que muitas vezes é tratado como algo: prestou o concurso, tomou posse, 3 anos, nada mais vai acontecer com esse servidor. O que não é verdade. A estabilidade é o que dá segurança para que todos os servidores e servidoras públicos executem as atividades para as quais foram contratados. É o que garante independência e afasta qualquer tipo de perseguição política. Então, não é um privilégio o Instituto da Estabilidade que pretende ser flexibilizado agora. Então, quando a gente pensa nessa lógica, parece muito distante, mas, na realidade, do que a gente fala? A gente está falando daquele servidor que está dentro de um ministério,
tem uma situação super delicada para resolver, porque envolve questões políticas, e pelo Instituto da Estabilidade, ele vai conseguir atender o melhor interesse da sociedade e vai conseguir executar o seu serviço, independente de paixões e ideologias políticas ou partidárias de quem está acima dele. Esse é um outro ponto que eu também considero bastante relevante. No âmbito da carreira docente, a proposta da PEC, ela propõe a reestruturação das carreiras para que tenham no mínimo 20 níveis. E quando eu trago isso para dentro da realidade da universidade e da carreira do magistério superior, do que é que nós estamos falando? A gente não sabe se essa proposta de tabela salarial, de carreira com no mínimo 20 níveis, de que maneira, se aprovada, ela será executada. E quais são os impactos disso para quem já está no serviço público, para quem vai entrar no serviço público e para quem já esteve e se aposentou? Porque ano passado nós tivemos o acordo de greve, fruto da reivindicação das categorias. A carreira do magistério superior, ela deixou de ter 13 níveis e passou a ter 10. Na proposta da PEC, a gente vai sair de 10 níveis para 20. Ou seja, duplica, dobra a quantidade de níveis que hoje se tem na carreira e que se lutou para reduzir na greve de 2024. Então, isso é bastante sintomático do quanto essa PEC 38 ela foi construída sem a participação efetiva das entidades sindicais, dos servidores e das servidoras públicas. E aí, exatamente, então, por exemplo, vou dar um dado real para vocês. Hoje, se aprovada a PEC como está, os efeitos disso para a carreira do magistério superior é isso, a gente vai sair de 10 para 20 níveis. Em 10 anos, enfim, mas vai ter esse impacto real na carreira. E, por exemplo, hoje, uma das propostas é de que o salário final não seja superior ao salário inicial. De maneira que hoje na tabela salarial vigente da carreira do magistério superior, nós já temos o salário inicial da classe que hoje é assistente, já é maior que 50% do salário final do professor que é titular regime de dedicação exclusiva. Então, perceba que, na prática, uma eventual aprovação da PEC como está, como isso vai ser implementado no serviço público, ignorando o acordo de greve do ano passado. E aí, para eu poder fechar... Ah, tá. Não tem problema. Então, e aí, vamos lá. Essa questão das progressões e promoções funcionais, ela traz esse impacto. E lembro a vocês, a história já mostrou o quanto essa reestruturação de carreira ela pode ser prejudicial para servidores e, no caso, professores e professoras aposentados. Em 2006, a carreira do magistério superior, ela tinha a classe de adjunto e depois a classe de titular. Em 2006, até 2006, ali entre 2006 e 2008, agora eu não vou me lembrar, foi criada a classe D de professor associado. O que é que aconteceu com aqueles professores que já estavam aposentados, permaneceram como adjunto 4 e, digamos, ficaram pelo menos 4 níveis defasados na carreira. E isso é um prejuízo que reverbera e repercute até hoje, tanto é que está lá no acordo de greve do ano passado para ser levado para a mesa de negociação. Então, percebam que a PEC 38 de 2025, sob a ótica de uma grande reforma e de uma grande modernização, em termos práticos, repete o que já aconteceu e o que já foi vivenciado em outros momentos da carreira do magistério superior e do próprio funcionalismo público. E, por fim, existe um ponto que eu nunca gosto de deixar de mencionar, que é essa questão da avaliação de desempenho.
Muito se fala que no serviço público, né, não existe a meritocracia, não existe a avaliação de desempenho, as progressões e promoções funcionais, elas são concedidas unicamente com base no tempo. E eu nunca deixo de lembrar que a carreira do magistério superior é uma das carreiras do serviço público que, historicamente, se não desde o início, ela tem a progressão vinculada à avaliação de desempenho dos professores. Até uma certa altura, sim, existia a progressão por tempo, que era a cada 4 anos, e depois unificou-se a forma de progressão em promoção funcional da carreira do magistério superior a cada 2 anos, mediante avaliação de desempenho. Então, professoras e professores do magistério superior conhecem a meritocracia, a avaliação de desempenho, a necessidade de comprovar que trabalharam a contento num espaço de tempo que não é novidade. Né? Professores e professoras do magistério superior só têm progressão em promoção funcional se trabalharem e provar que trabalharam e esse trabalho for aprovado numa avaliação de desempenho. Então, essa já é uma realidade da carreira, não é novidade falar disso. E eu acho importante dizer isso porque há uma lenda, né, espalhada na sociedade de que é isso. Todo servidor público basta existir no tempo e espaço para que tenha sua progressão funcional, o que não é verdade em relação à carreira do magistério superior e, como lembrou aqui o Neuriberg, também as reestruturações de carreira que aconteceram no ano passado passaram a prever a avaliação de desempenho como um dos critérios essenciais para as progressões e promoções funcionais. Então, fechando a minha fala aqui, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, parabenizo a Dumb pela iniciativa. Acho que é um debate muito importante, porque essa PEC ela não é pensada na realidade da autonomia universitária, ela não é pensada para a realidade do funcionamento das universidades, das instituições federais de ensino, e tampouco para os servidores que estão nas instituições federais de ensino e que executam um serviço essencial do Estado, que é levar a educação pública, gratuita, de qualidade para toda a nossa sociedade. Obrigada e parabéns pela iniciativa.